Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani e essa semana a gente vai bater um papo sobre as confusões da economia internacional. 2023 tem sido um ano complicado. A gente começou com muita preocupação em relação ao sistema bancário na Europa e nos Estados Unidos. Depois de abril até julho, a gente viveu uma euforia com a leitura de que a inflação estava sendo controlada, com o crescimento sendo preservado no mundo. Agora, o que a gente nota em agosto e setembro é uma mudança de humor, com os investidores bastante preocupados com o crescimento na China e com a alta de juros internacionais. Então, acho que vale a pena a gente bater um papo agora sobre esses dois componentes. O que está acontecendo na China e o que está explicando essa alta nos mercados futuros de juros no mundo todo. A China importa porque é uma economia relevante atravessando uma longa e difícil crise no mercado imobiliário. Mas é uma história mais ampla que simplesmente a questão dos imóveis. A China deve estar chegando ao final de um longo ciclo de crescimento com todas as dores associadas a esse momento. Se a gente se lembrar, durante 40 anos a economia chinesa cresceu a um ritmo anual médio de 9,5%, mas depois de 2007, a economia chinesa perdeu o fôlego e vem crescendo a taxas decrescentes. Essa perda de fôlego está associada a fatores permanentes, fatores estruturais. O primeiro deles é a população. Segundo os dados do FMI, a população chinesa parou de crescer. Isso implica menos oferta de trabalhadores, custos crescentes para as empresas que produzem na China e, portanto, perda de competitividade global. A gente deixou de ver a China como uma grande exportadora de produtos industriais baratos. Um outro processo interessante é que economias que passam por um longo ciclo de crescimento incorporando mão de obra acabam também gerando muitos excessos e muita euforia. Esses processos são normalmente acompanhados por uma urbanização acelerada, portanto um aquecimento do mercado imobiliário, alta de preços. Da mesma forma, as famílias e as empresas se endividam, o que acaba gerando bolhas especulativas. Quando vem uma crise e os preços dos imóveis caem, como foi o caso agora na pandemia, as famílias perdem patrimônio muito endividadas e da mesma forma as empresas do setor imobiliário não têm estoques para vender e as dívidas seguem elevadas. Isso significa dizer que famílias e empresas vão consumir poupança por muito tempo, o que inibe consumo. E dificilmente a gente vai ver as políticas fiscais e monetárias de curto prazo na China resolvendo esse problema. É uma crise séria e importante. Exatamente o que a gente viu nos anos 90 com o Japão e Coreia do Sul. A gente deve ter agora um longo ciclo de desaceleração econômica por conta da crise imobiliária. Mas o mais importante é que não é uma crise de um segmento pontual. Representa um fim de ciclo importante. Por último, tem a questão geopolítica. A tensão no Pacífico, a disputa entre Estados Unidos e China vai continuar e isso acaba aumentando muito o risco de se negociar com a China. Há o risco de sanções econômicas, há muita instabilidade e, portanto, a China vem afugentando investimentos já há algum tempo. Uma parte da história da desglobalização é exatamente essa, a China perdendo indústria para várias outras regiões do planeta. Como a gente imagina que essas tensões geopolíticas vão continuar, portanto, isso é um fator adicional para derrubar o crescimento na China pelos próximos anos. Além da questão da China, os juros internacionais preocupam os investidores. A gente nota, por exemplo, que os juros 10 anos nos Estados Unidos alcançaram o patamar de 4,55, o nível mais alto desde o início da pandemia. E com juros mais elevados, as empresas valem menos, o crédito fica mais caro, o consumo cai e o crescimento global é menor. Portanto, isso assusta os investidores e não por outro motivo. A gente vê uma tendência de queda nas bolsas internacionais ao longo de agosto e setembro. Mas a questão é, o que está causando essa pressão forte nos juros internacionais? A primeira explicação e a mais óbvia é que os bancos centrais na Europa e nos Estados Unidos têm sinalizado que eles vão manter juros elevados por um longo período para que a inflação, que está ainda muito acima da meta, convirja para essa meta. Portanto, você vai encarecer o crédito, reduzir o consumo, desacelerar a economia e esperar, como resultado, queda da inflação. Mas pode ser que haja um problema também maior do que simplesmente esse. A gente vê o Tesouro norte-americano com uma dívida elevada, emitindo títulos, ao mesmo tempo o Banco Central nos Estados Unidos, que comprou muitos títulos públicos para injetar recursos durante a crise, está reduzindo seu balanço, está vendendo esses papéis. Então você olha o mercado internacional de títulos, a gente vê que tanto o Tesouro norte-americano quanto o Banco Central norte-americano estão vendendo muitos papéis, isso derruba preços e pressiona a taxa de juros para cima. É possível também que grandes compradores como China e Japão estejam comprando menos nesse momento. Portanto, há um desequilíbrio no mercado global de títulos, o que pressiona esses juros internacionais e pode desacelerar ainda mais a economia mundial.
Portanto, quando a gente junta esses dois fatores, preocupações com o crescimento na China, que são preocupações estruturais, alta de juros dos Estados Unidos e desequilíbrio no mercado global de títulos, é possível que você tenha um impacto mais pronunciado sobre o crescimento, e aí a gente começa a entender o mau humor dos mercados internacionais nas últimas semanas. É isso, nos falamos na próxima semana. Até mais!